que é uma lista que fala sobre ângulo interno, ângulo externo, fala sobre diagonal de polígono, né? Soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos de polígono. Então, essa aqui é a lista 7. Ele fala o seguinte na primeira questão. A medida mais próxima de cada ângulo externo, um heptágono regular, de uma moeda de 25 centavos é... Bom, então toda vez que ele falar ângulo externo, aí funciona o seguinte, ó. Ângulo externo. Então, ângulo externo. O ângulo externo eu vou representar por AE, tá? AE quer dizer ângulo externo. Então, para você calcular o ângulo externo, você faz o seguinte: você pega 360 graus, divide pelo número de lados. Então, essa é a minha fórmula aqui. Então, ó, o ângulo externo de qualquer polígono regular, ele é calculado da seguinte forma, então. Você pega 360 e divide pelo total de lados que tem esse polígono. No caso, é o N. E aí, o que acontece? Ó? Como ele falou para mim que é um heptágono, o heptágono quer dizer que é um polígono que ele tem 7 lados. Ou seja, ele está falando para mim aqui, ó, o N vale 7, certo? Então, o que a gente vai fazer? É só substituir aqui, então, ó. Então, substituindo aqui, a gente vai ficar o seguinte, ó. 360 dividido por 7. E aí, se eu fizer aqui 360 dividido por 7, você vai ver que esse número aqui vai dar quebrado. Né? Vai dar um número aproximado, quer ver? 5 vezes 7 dá 35, sobra 1, desce o 0. E aqui 1, ó. 1 vezes 7 dá 7, sobra 3. Aí se você colocar a vírgula aqui e colocar o 0 aqui, ó, aí acho que vai dar uma dízima, né? Acho não, com certeza. Quer ver? 4. 4 vezes 7, 28. Sobra 2. Aí você acrescenta o 0 de novo. Aí você põe o 2. 2 vezes 7, 14. Sobra 6. E assim você vai continuar nessa divisão. Vai chegar um momento aqui que vai ficar repetindo o número aqui. Certo? Como ele pediu aqui, ó, a medida mais próxima de cada ângulo, então eu vou colocar que isso aqui, então, vai ser aproximadamente 51 graus. É a medida mais próxima que ele falou aí, né? Porque se eu continuar essa divisão aqui, vai dar uma dízima. Então, a gente não vai terminar isso aí nunca, né? Vai ficar dividindo, dividindo, dividindo. Vai chegar um momento aqui que ele vai repetir, tá? Então, essa aí é a resposta da primeira questão aí, né? Da lista 7. Ó, fazendo aqui na calculadora, 350 dividido por 7, ó, 360 dividido por 7, deu 51, 42, 85, 71, 42, 85, aí começa a repetir. 71, 42, 85, 71 e assim vai. Então, o mais próximo, então, aí vai ser 51. Né? Então, vou considerar 51 como sendo a resposta. Bom, na questão 2, ele fala o seguinte: quanto mede um ângulo externo? Ó, ele falou ângulo externo. Então, se ele falou ângulo externo, que é o AE, então o AE aqui, ó, como é que eu calculo o ângulo externo? É 360 dividido por N. Então, essa é a fórmula. Toda vez que eu falar ângulo externo, a fórmulazinha é essa. Eu vou deixar quietinho. De um polígono regular. Quando ele fala regular, galera, quer dizer o quê? Que é um polígono que possui todos os seus ângulos internos iguais e todos os lados com a mesma medida. Por exemplo, esse heptágono aqui, ó, todos esses ângulos que estão aqui dentro têm a mesma medida, que ele falou que são regular, e todos os lados aqui, ó, têm o mesmo tamanho, né? Então, por exemplo, se aqui medisse 5 centímetros, né, um exemplo, quer dizer que todos os demais também vão medir 5 centímetros. Então, isso quer dizer um polígono ser regular, né? Os ângulos internos são iguais e seus lados também têm a mesma medida. E aí ele falou o seguinte, né? Cujo ângulo interno é 172. Então, ó, ele me deu o ângulo interno. O ângulo interno é dado por AI, que é 172. Bom, para mim encontrar o ângulo externo, eu preciso encontrar quantos lados tem esse polígono. E aí eu vou ter que usar essa informação que ele me deu aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente faz o seguinte, ó. Bom, deixa eu descer a tela aqui. Então, vai ficar assim, ó. Toda vez que ele falar ângulo interno, a minha fórmula é essa aqui, ó. Ângulo interno é igual a N menos 2
vezes 180 dividido pelo número de lados. Falou ângulo interno, essa é a fórmula. Falou ângulo externo, essa é a fórmula. Então, cada um tem sua fórmula. Só que ele falou para mim que o resultado disso aqui é 172. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Ó, vou fazer um chuveirinho aqui por trás, aqui, na distributiva. Então, vai ficar 180N menos 360. Então, multipliquei o 180 vezes N dá 180N. 180 vezes 2, 360. Igual, aqui tem um N embaixo, né? E aqui 172. Bom, o que que acontece, pessoal? Quando eu tenho uma fração igual a uma outra fração, lembrando que aqui embaixo tem um 1, então se você tem uma fração igual a uma outra fração, isso é chamado de proporção. Na proporção, quando você tem uma igualdade de frações, né, de razões, você pode multiplicar cruzado. Então, ó, 1 vezes 180 menos 360 fica 180N menos 360. 172 vezes N fica 172N. O que eu vou fazer agora? Ó, letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar 180N menos 172, né? Porque estava positivo, vem para cá negativo. E aí o 360 está negativo, ele vem para cá positivo. Então, 360. Então, se eu tenho 180N, tiro 72N, 172N, fica com 8N. Aí o 8 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou ter o quê? Que o N vai ficar igual, então, a 360 dividido por 8. E 360 dividido por 8 vai dar 45. Então, quer dizer que o polígono tem 45 lados. Então, tá aí. Não tem nome para esse polígono, tá? É um polígono de 45 lados. Aí, agora, o que que eu faço? Eu volto aqui e substituo aqui. 360 dividido pelo N, que é 45. 360 dividido por 45 é 8. Então, quer dizer que o polígono em questão que ele falou aqui, ó, é o polígono que tem 8 lados. E o polígono que tem 8 lados, ele é chamado de eneágono, ou perdão, é eneágono, isso mesmo. Então, vamos lá, esqueci aqui. Então, é heptágono, eneágono, octógono, foi mal. Então, ó, 8 lados, vamos escrever É aqui. 8 lados, é octógono, eneágono e decágono, né? Eneágono é 9. Esqueci a palavra É. aqui. Só lembrar lá do. Eu também tava tipo assim, octógono, mas será que isso existe? Eu nem falar. É só lembrar lá daquelas lutas que tem lá, aqueles MMA que tem lá, né? O octógono, né? Lá uma figura lá é um octógono, na figura de 8 lados. Ok? Então, 8 lados quer dizer octógono. Beleza? Então, essa aí foi a segunda questão. Bom, vou trocar a tela aqui para a gente ir para a terceira. Pode trocar a tela aí? Então, vamos lá. Bom, na terceira questão, cadê a terceira questão? Lista 7, aqui. Terceira questão. Então, vamos lá. Na terceira questão, ele pergunta assim, ó, quanto mede o ângulo externo? Então, de novo, ó, ele quer saber o ângulo externo, quer saber o AE. Então, quanto que mede o ângulo externo? O que aconteceu aqui com o meu programa ali, que ficou doido. Então, vamos lá. Quanto que mede o ângulo externo? Então, quanto que mede o ângulo externo? É isso que ele quer saber, o AE, um polígono que tem 30 lados. Então, ó, o ângulo externo, ele vai ser igual, então, a formulazinha é 360, então 360 dividido por N. Então, ó, quem que vai ser o meu ângulo externo, então? O meu ângulo externo, ele vai ser, então, ângulo externo vai ser 360 dividido por o N, que é de 30 lados. Não tem nome, é chamado só polígono de 30 lados. Ó, você pode cortar esse zero com esse zero.
36 dividido por 3 dá 12. Então, quer dizer, então, que cada ângulo ali mede 12. Ok? Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Deixa eu só voltar naquela questão 2 lá. Eu lembrei de uma coisa aqui. Quer ver? Eu falei besteira aqui, ó. Na questão 2 aqui, no final, ele pediu para calcular o ângulo externo. Ele quer saber o nome do polígono. O ângulo externo mede 8 graus. Não tem nada a ver com isso aqui, ó. Esse 8 aqui quer dizer número de lados, né? Eu estou calculando o ângulo externo. O polígono em questão, ele tem 45 lados, né? Só que eu fui lembrar aqui, ó. Então, na verdade, o ângulo externo desse polígono mede 8 graus, tá? E aí, só como observação aí, né? O polígono tem 8 lados, é chamado de octógono, certo? Só por observação mesmo. Então, voltando aí para não ter problema. Bom, então, voltando agora lá na questão 3. Então, tá aí. Então, quer dizer que o ângulo externo desse polígono tem 30 lados, mede 12 graus. Na questão 4, o ângulo interno de um polígono regular, então, ó, o ângulo interno de um polígono regular é o quíntuplo do ângulo externo, ou seja, é igual ao quíntuplo, quer dizer que é 5 vezes. Então, 5 vezes o ângulo externo. Então, esse pedacinho aqui, tudinho aqui, até chegar no ponto, eu resumi nessa equação matemática aqui, ó. O ângulo interno de um polígono regular né? Esse que eu vou trocar pelo símbolo de igual, né? Então, é igual ao quíntuplo. Quíntuplo quer dizer 5 vezes o ângulo externo. Aí ele pede, então, quantas diagonais tem esse polígono? Ele quer saber o D, que é a quantidade de diagonais. Para calcular a diagonal, pessoal, a fórmula é essa aqui, ó. N menos 3 dividido por 2. Essa é a minha fórmula, então, para calcular a quantidade de diagonais de um polígono. Ou seja, eu preciso encontrar quantos lados tem esse polígono. E essa informação eu vou obter através disso aqui que ele me deu, desse fato aqui. Então, vamos lá. Ângulo interno, a fórmula é essa aqui. Ó. N menos 2 vezes 180 dividido por N. Então, você escreve a fórmula dele. Então, a gente vai mexer nisso aí, para ver o que acontece. Isso aqui é igual a 5 vezes a fórmula do ângulo externo, 360, dividido por N. Então, tá aqui. Bom, de cara aqui, ó, o que a gente pode fazer aqui? Ó? De cara, eu já posso cortar esse N aqui. Né? Quando eu tenho uma fração igual a outra fração, eu só não posso simplificar, né? Cortar cruzado. Cruzado eu vou multiplicar. Mas você pode simplificar reto, numerador, numerador, denominador, denominador, ou você pode simplificar numerador com denominador nas duas frações aqui. Então, eu já sumi com a fração, né? Agora, eu vou resolver isso aqui. O que eu faço? Ó, esse 180, eu vou chuveirar ele aqui, ó, fazendo distributivo. Então, vai ficar 180 vezes n, 180n. 2 vezes 180 dá 360, igual 5 vezes 360 vai dar 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30, vai 3, dá 1.800. Tá aqui. Aí o 360 está negativo, passa para cá positivo. Então vai ficar 180n é igual a 1.800 mais 360. 1.800 mais 360 vai dar 2.160. Vou escrever aqui. Vai ficar 180n é igual a 2.160. Aí o 180 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou obter o quê? 2.160 dividido por 180. O que eu posso fazer aqui? Ó? Cancelo esse zero e divido 216 por 18. Fazendo aqui na calculadora aqui, vai dar 12. Então, quer dizer que o polígono em questão aqui, ó, é o polígono de 12 lados. E o polígono de 12 lados ele é chamado de dodecágono. Então, esse é o nome do polígono de 12 lados. Descobri o N. Agora eu vou descobrir a quantidade de diagonais. O que eu faço? Substituo aqui agora. T é igual a N, que é 12, vezes
12 menos 3, então 12 menos 3, dividido por 2. Então tá aí, ó. Bom, e aí, o que que acontece, ó? Resolve o parênteses primeiro, então 12 menos 3 dá 9, então fica 12 vezes 9 dividido por 2. O que que eu vou fazer aqui? Você pode multiplicar o 12 com 9, ou você pode simplificar o 12 com 2 aqui, ó. Eu prefiro simplificar, eu acho mais fácil. Eu vou simplificar aqui por 2, então vai sobrar 1. E eu vou simplificar aqui por 2, e aqui vai sobrar 6. E aí eu vou obter 6 vezes 9, dá 54. Então quer dizer, o polígono que tem 12 lados, o dodecágono, ele tem 54 diagonais. Então tá aí. Lembrando, né, o que que é uma diagonal, né? Eu vou desenhar um polígono aqui qualquer aqui. Vamos desenhar esse polígono aqui. Aí o que que é a diagonal? A diagonal é um segmento que sai de um vértice e liga seu lado oposto a ele. Então pode ligar o lado da frente, né, o vizinho, o adjacente. Então, a diagonal é um segmento que sai do vértice e liga seu oposto, né? Então, se você desenhar um dodecágono, aí e construir as diagonais dele, se você for contar, você vai ter 54 diagonais, ok? Essa aí é a questão 4. Pode trocar a tela para a gente ir para a próxima? E aí, pessoal, bom dia. Bom Pode dia. trocar. Bom dia, tudo bem, Matheus? Tudo. Então, vamos lá. Questão 5. Matheus. Bom, na questão 5, tá aqui. Questão 5. O ângulo interno de um polígono de 170 diagonais é... Então, o que que ele está pedindo? Ó, ele quer saber quanto que é o ângulo interno. É isso que ele quer saber. E aí ele falou para mim que a quantidade de diagonais é 170. Bom, o que que acontece? Para calcular a quantidade de ângulo interno, o AI, né, vou escrever aqui, a minha fórmulazinha é essa aqui, ó. Então, a fórmula vai ser n menos 2, então n menos 2, vezes 180, dividido por n. Ou seja, para mim encontrar esse ângulo interno, eu preciso descobrir o valor de n. E para descobrir o valor de n, eu vou descobrir aqui na diagonal. Então, qual que é a fórmula da diagonal? Ó, diagonal era dada por n, a gente acabou de fazer agora há pouco ali, n menos 3, dividido por 2, e o resultado disso tem que ser igual a 170. Então, tá aqui. Ele falou para mim, a diagonal é igual a 170. Como é que eu vou resolver isso? Aqui é a mesma coisa de T1, vou multiplicar cruzado, 1 vezes n, n menos 3, então fica n menos 3, 2 vezes 140, vai dar, 170, perdão, vai dar 340. Como é que a gente resolve aqui agora? Ó, faz a distributiva aqui, então vai ficar n ao quadrado, menos 3n. Como eu já percebi que aqui deu uma equação, né? É uma equação porque tem letra que tem igualdade, é equação. E essa equação aqui ela é especial porque ela tem o maior expoente da letra, é 2, né? Chamada de equação de segundo grau. E para você responder uma equação de segundo grau, ela tem que estar igual a zero. Ou seja, eu já vou pegar esse 340, que está positivo, passar para cá negativo e igualar a zero. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Fórmulazinha de Bhaskara, né? O que você faz aqui, ó? Retira os coeficientes, o A, o B e o C. Quem que é o A? O A é o número que acompanha o termo, né? A letra que está ao quadrado. Se não tem nada do lado dele lá, é 1, né? Então aqui é 1. O B é o número que acompanha o termo que está elevado a 1, né? A letra que está elevada a 1, que é o menos 3. E o C é o cara que está sozinho lá, não acompanha ninguém. Então, menos 340. Aí a fórmulazinha do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, essa é a fórmula do delta. Então, o que que a gente vai ter aqui? Ó? Então, vai ficar delta é igual a B ao quadrado menos 3 ao quadrado
menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 340. Bom, então a gente vai ter o seguinte, ó, menos 3 ao quadrado é 9. Esse menos aqui com esse menos dá mais. 4 vezes 340 dá 1.360. Então, 1.360. Mais 9, então vai ficar 1.369. Então, 1.369. Agora eu vou colocar a formulazinha de Bhaskara. Qual que é a formulazinha? X não, né? A letra que está aqui, no caso, né? N é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o A. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Então, vai ficar, no lugar do B, eu vou colocar menos 3. Então, esse menos da fórmula com esse menos aqui dá mais. Então, fica 3. Mais ou menos, raiz quadrada de 1.369. Não, 1.369 raiz quadrada dá 37. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aí, quem que vai ser o N'? 3 mais 37 dá 40. Dividido por 2, 20. E o N, duas linhas, 3 tira 37, eu vou ficar devendo 34. Dividido por 2, fica menos 17. Só que aí acontece o seguinte, não tem como eu ter um polígono com lado negativo, né? Então quer dizer que esse cara aqui, ó, ele não convém. Então, esse aqui não serve para mim, certo? Então quer dizer que a minha resposta é 20. E o polígono de 20 lados, ele é chamado de icoságono. Esse é o nome do polígono que tem 20 lados. Descobri o N. O que eu faço agora? Substituo aqui, ó. Então, como é que vai ficar? AI, que é o ângulo interno, é igual a 20 menos 2. Então, estou trocando o N por 20, que eu acabei de encontrar lá, vezes 180, dividido por 2. Então, como é que vai ficar esse cálculo aqui? Ó? 20 menos 2 dá 18. Então, aí vai ficar igual a 18. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Esse 2 com esse 180, eu posso simplificar ele. Ó. Simplificando por 2, aqui sobra 1 e aqui sobra... aqui não é 2, né? Perdão, aqui é 20, né? O N é 20. Então, eu posso simplificar aqui por 20, né? 180 por 20, ó, 20 por 20 dá 1, 180 por 20 dá 9, né? Então, aqui sobrou 18 vezes 9. E agora é só multiplicar. 18 vezes 9, 9 vezes 8, 72, vai 7, 9 vezes 1, 7, 162. Então, quer dizer o quê? Que cada ângulo interno de um polígono de 20 lados, regular, ele tem 162 graus. Então, está aqui, ó. A resposta certa é a letra C. Ok? Então, você percebe aí que é um exercício que envolveu, além do que a gente está falando, né, de diagonal, de área de ângulo interno, também envolveu a equação do segundo grau, né? A equação do segundo grau, geralmente, sempre aparece em muitas questões aí. Bom, então trocando de tela aqui para a gente fazer o próximo. O próximo agora é a questão 6. Então, vamos lá. Questão 6, está aqui, a lista 7. Na questão 6, ele fala o seguinte. O polígono convexo, cuja a soma dos ângulos internos, então, ó, soma dos ângulos internos, isso aqui tudo, eu vou trocar por esse símbolo aqui, ó, SI. Então, o que quer dizer SI? Soma dos ângulos internos. Ele falou para mim que mede 1440. Aí ele pergunta, tem exatamente, né, se você ver aqui, ó, 15, 20, 25, 30, 35 diagonais, ou seja, eu preciso encontrar a quantidade de diagonais. Então, para encontrar a quantidade de diagonais, a gente acabou de ver a fórmula lá, ó, é n menos 3 dividido por 2. Ou seja, eu preciso encontrar quantos lados tem esse polígono. Fórmula do SI, a fórmula é essa aqui, ó, n menos 2 vezes 180. Então, essa é a fórmula da soma dos ângulos internos.
E isso aqui é igual a 1.440. Como é que eu resolvo isso? Faz o distributivo aqui, né? Faz o chuveirinho por trás. Então, vai ficar 180N menos 360. Só consertando aqui. Então, 360 é igual a 1.440. O 360 está negativo, ele passa para cá positivo. Então, vai ficar 180N é igual a 1.440. Então, 1.440 mais 360. 1.440 mais 360 dá 1.800. E aí o 180 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então eu vou obter o seguinte, aqui o N vai ficar igual a 1.800 dividido por 180. O que dá para fazer aqui? Ó? Corta um zero, 180 dividido por 18, perdão, dá 10. E o polígono que tem 10 lados, ele é chamado de decágono. Esse é o nome do polígono que tem 10 lados. Descobriu o N. Agora ficou fácil. Volta aqui agora e troca o N por 10. Então, D vai ficar igual a 10 vezes 10 menos 3 dividido por 2. Como é que eu resolvo isso? Resolve o parênteses. Então, vai ficar D igual a 10. 10 menos 3 é 7, dividido por 2. 10 vezes 7 dá 70. 70 dividido por 2 dá 35. Então, quer dizer o quê? O polígono que tem 10 lados, o decágono, ele tem 35 diagonais. A resposta certa é a letra E. Ok? Esse é um exercício que caiu aí na Unicamp um tempo atrás aí. Bom, então aí a gente encerrou a lista 7, né? Beleza? Então, vou trocar a tela aqui para a gente começar a 8 aí. A gente tem mais alguns minutinhos de aula ainda. E 8h20 começa a aula da Cida lá, né? Da Vila. Vamos tentar começar pelo menos a lista 8 aqui, para a gente finalizar semana que vem. André, aí você vai postar qual lista hoje? Eu postei a lista 9, né? Ah, você já postou a lista não? Já tá lá já, tá bom? Beleza. Aí, Beleza. qualquer dúvida pode estar chamando aí durante a semana, mas aí na semana que vem a gente deve estar corrigindo ela já, tá? Então eu vou tentar fazer aqui mais 2 exercícios aqui, e daqui a pouquinho vocês têm aula também. E daqui a pouco essa aula tá lá no YouTube também, tá? Bom, então vamos lá. Essa aqui eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu vou fazer ela explicando, né? Não deu tempo de explicar o conteúdo. Então eu falo o seguinte, ó, a lista 1. Duas retas cruzam-se em um ponto V, formando ângulos opostos pelo vértice. Então quer dizer o quê? Você tem aqui duas retas, e aí quando essas retas se encontram aqui, ó, nesse ponto aqui, né, que ele chamou aqui de ponto V, formando ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice, pessoal? Ângulos opostos pelo vértice são ângulos, né, que eles estão opostos ao mesmo vértice, ou seja, está um na frente do outro. Então, por exemplo, ó, esse ângulo aqui, ele está oposto a esse aqui. Ó. Então, esse está na frente desse, está oposto a esse vértice aqui. Ó. E esse ângulo aqui, eu vou destacar de outra cor aqui, esse aqui, de verde aqui, ele está oposto a esse outro ângulo aqui embaixo. Então, toda vez que você tem retas que se encontram aqui, que faz um X, né? Você tem ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? É um ângulo que está na frente do outro, está oposto. Um está oposto ao outro. E aí, qual que é a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice? Vou escrever aqui. Ó. Então, ó, ângulos, vamos lá, escreve aqui, ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Congruentes. Congruentes, pessoal, quer dizer iguais, tá? Então, eles são congruentes.
eu só consertar essa palavra aqui. Congruentes. Congruentes quer dizer iguais. É a mesma medida. Então, todo ângulo oposto pelo vértice, eles são congruentes, são iguais. Então, quer dizer o quê? Ele falou para mim que um ângulo mede 10x mais 20. Então, 10x mais 20. E o outro ângulo mede 5x mais 50. Poderia ter colocado aqui qualquer um desses lados aqui, né? Ou no vermelho ou no verde, né? Eu não falo onde é que está, coloquei aqui. Bom, então, o que acontece? Então, se esses dois ângulos eles são opostos pelo vértice, quer dizer, então, que eles são iguais. Então, basta você fazer 10x mais 20 igual a 5x mais 50. Então, está aqui. E aí, como é que eu resolvo essa equação aqui agora? Ó, letra de um lado, número do outro. O 5x está positivo, passa para cá negativo. Então, fica 10x menos 5x. O 20 está positivo, vem para cá negativo. Então, fica 50 menos 20. Se eu tenho 10x e tiro 5x, eu fico com 5x. Se eu tenho 50 e tiro 20, fica com 30. Aí o que acontece? O 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ó, isso aqui vai implicar que o x vai ser igual a 30 dividido por 5. E 30 dividido por 5 dá 6. Então, quer dizer que o valor do x é 6 graus. Então, toda vez que ele falar ângulos opostos pelo vértice, você tem que lembrar que eles são iguais, né? Eles têm a mesma medida, ok? Essa aí é a questão 1 da lista 8. E aí eu vou fazer a segunda aqui para a gente encerrar a aula, tá? E aí a gente responde na semana que vem. Ele fala o seguinte: sabendo que EAG é reto. Pessoal, toda vez que ele falar ângulo reto, quer dizer o quê? É um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer ângulo reto. Aqui é 90. Aí ele quer saber o valor de x. Então quer dizer o quê? Se eu pegar 3x mais 24, 3x mais 24, mais 4x menos 18. E isso tem que ser igual a 90. Então, ó, eu peguei esse pedaço aqui de rosa, mais esse pedaço de azul, mas eu sei que o resultado disso é um ângulo reto, que é 90. Agora, é resolver essa equação. 3 mais 4, 7, então fica 7x. 24 menos 18 dá 6, igual a 90. O 6 está positivo, passa para cá negativo. Então, vai ficar 7x igual a 90 menos 6. E 90 menos 6 dá 84. Então, ficou 7x igual a 84. E aí, o 7 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o que eu vou obter, então? Que o x vai ficar igual, então, a 84 dividido por 7. E 84 dividido por 7 dá 12. Então, quer dizer que o valor do x é 12 graus. Ou seja, toda vez que ele falar ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Beleza? Pessoal, então, por hoje é só aí, tá? Aí a gente se encontra, então, na quarta-feira da semana que vem, na aula de geometria, e segunda-feira, matemática, né? A gente tem muita coisa para corrigir também para o pessoal do segundo C aí. Tá bom? Então, galera, fica com Deus aí, boa semana e até semana que vem aí. Qualquer dúvida pode estar me chamando lá no WhatsApp lá. Bem? Então, valeu, tchau para vocês aí, fica com Deus. Falou, professor. Com Deus.